João Massano, há aqui um golpe palaciano nesta convocação de eleições antecipadas por parte da senhora Bastonária? Eu não quero chamar golpe palaciano. Chama-lhe o quê, então? Agora, o que eu acho é que fazer a marcação das eleições depois de ter havido a designação do Conselho de Supervisão, no mínimo deixou-nos a nós estupefactos. Ainda por cima, o anúncio ser feito nas vésperas de Natal, sabendo nós que no Natal e no Ano Novo as pessoas param e que é muito difícil fazer listas, arranjar as assinaturas necessárias para a propositura das candidaturas. Tenho a certeza que o Zé e o Ricardo, tal como eu, sentimos muitas dificuldades por causa das circunstâncias, porque após o Natal nós tivemos 2 semanas, grosso modo, para trabalhar e a senhora Bastonária disse que tinha as listas completas ainda no fim do ano. Portanto, a lista é completa porque é a mesma, nós não é? Tivemos, Portanto, de as resto, listas recolhemos as assinaturas como toda a gente. Não, a senhora Bastonária, a senhora doutora Fernanda Almeida Pinheiro, disse que tinha a candidatura pronta no final do ano. Não tinha, eu recolhi as assinaturas tal como o Soutor, como é óbvio. E também não houve dificuldade nenhuma em recolher assinaturas. 6 listas apresentaram assinaturas, portanto isso não é muito. Mas conclua, João, se me permite, se for sempre a senhora doutora Fernanda Almeida Pinheiro não se preocupe que eu faço essa gestão. Não se preocupe que eu faço essa gestão. E até costumo fazer bem, passa em modéstia. Com certeza. Mas conclua o seu raciocínio. O que eu acho é que houve seguramente uma dificuldade acrescida que não existiria se as eleições tivessem decorrido em novembro, que era a altura habitual para a realização das eleições, e que todos nós esperávamos a partir do momento em que há a designação do Conselho. Depois, antes da designação, havia aquela dúvida se ia haver ou não eleições, como nas outras ordens aconteceu, mas não houve designação. Agora, depois de haver a designação, é óbvio que foi uma surpresa. Deixa-me só fazer aqui uma reclamação. O que é que tem a dizer em relação a esta questão absolutamente vital? Creio que ninguém aqui dos meus colegas dirá que não é uma questão vital e que não é uma questão fundamental. Obviamente que a criação do tal grupo de trabalho foi feita pelo Governo. Foi feita pelo Governo. Exato. E não foi criada pela Ordem dos Advogados. Mas a Ordem dos Advogados esteve bem neste processo? Ninguém sabe, uma vez que ninguém sabe o que se está a passar no grupo de trabalho neste momento. O que eu acho que é importante neste momento falar é sobre uma situação que é a insustentabilidade e, alegadamente, as dificuldades que a Caixa de Previdência tem. E é por isso que a auditoria que está a ser feita neste momento, a pedido do Governo, é tão importante para nós percebermos o caminho a tomar. Agora, creio que, na altura da pandemia, todos percebemos que era impossível manter este estado de coisas e que era essencial repensar o modelo de previdência. Para si, qual é a melhor opção? Sinceramente, neste momento, não faço ideia, porque não sei o que é que a Segurança Social me pode oferecer. O que eu acho que nós temos que começar a pensar na advocacia é que a nossa profissão não é uma profissão igual às outras. Nós temos situações específicas e eu tenho muitas dúvidas que não tenha que se criar um regime diferente para a advocacia. Porque a advocacia não tem baixa, a advocacia não tem desemprego. Eu, se ficar doente, eu não tenho empregador para dizer, olha, paga-me aqui este montante, ou ir à Segurança Social alegando que tenho um empregador. Eu trabalho por conta própria. Claro. Eu sou advogado em prática individual. Portanto, dizer que eu tenho um contrato de trabalho ou que eu tenho direito a um subsídio de desemprego é óbvio que não se pode dizer. O que nós temos que os trabalhadores independentes têm a Segurança Social, não é? Bastonária, se eu puder continuar... Não, é que nós não estamos a comparar aquilo que temos que comparar. É evidente que nós somos trabalhadores independentes, mas temos que ter direitos. Creio que não é esse o objetivo. Mas conclua, João, conclua. Eu queria concluir, o que nós defendemos é que haja um regime híbrido e que seja criada situações específicas e proteções específicas para cada uma das eventualidades que preocupam os advogados. Por exemplo, as 3 eventualidades que preocupam os advogados são velhice, perda de rendimentos e doença. São as principais. Claro. São as que mais nos preocupam. E a parentalidade, já agora. São as que mais nos preocupam, em termos genéricos. É óbvio que a questão... Tem de ser mais rápido, por favor, João. Eu sei que são temas complexos. É que se eu não for interrompido, não. Mais agora foi interrompido por mim. É que era só para lhe fazer esse apelo. Eu já estou habituado aos apartes, mas pensei que aqui não houvessem. O que eu quero dizer é o seguinte. Em relação, por exemplo, à doença, por que não fazer uma parceria com o SAMS e oferecer o SAMS e a possibilidade de termos acesso nas mesmas condições que aos bancários ao SAMS?
Pensar, por exemplo, na velhice. É óbvio que o que nós temos na velhice neste momento não adianta, porque quer eu desconte 300, 200, 400 ou 500, o que depois vai acontecer em termos de reforma, não há uma consequência direta. Deixa-me passar a palavra ao Ricardo. Não há um incentivo. Ricardo Cegano. Ricardo, como é que se resolve este problema? Só sublinhar algo que o Zé disse, e muito bem. Desculpa estar-te a tratar por Zé, mas acho que aqui não devo estar a Somos todos amigos, não é? O que eu queria dizer era o seguinte. O Zé disse bem que nós não podemos vender ilusões. As nossas competências, eu não me estou a candidatar, nem nenhum dos meus colegas está a candidatar a presidente da CEPAS. Nem sequer depende do presidente da CEPAS a questão de determinar se nós vamos ou não para a Segurança Social. É que nós estamos a dizer aos colegas, olhos nos olhos, que nós vamos conseguir a entrada na Segurança Social. É mentira, não somos nós. Não somos nós. Nós, aos advogados, temos que dizer que vamos lutar. E ninguém pode dizer que vai lutar mais ou menos. Como a questão da tabela do apoio judiciário. É esse tema que eu quero abordar. É que nós estamos a dizer que vamos aumentar o que quer que seja. Não é verdade. Claro. Mas em relação à tabela de apoio judiciário, a tabela esteve aproximadamente 20 anos sem ser revista. Aparentemente agora está a ser revista e há críticas porque aparentemente nos processos mais volumosos, acima de tudo nos processos de crime, o Governo alterou as contas e no total... Já me corrige, senhora Bastonária. É só para que este debate seja um bocadinho mais abrangente, certo. Ok? E nos processos mais volumosos, o que é que acha em relação à revisão desta tabela? Os advogados ficaram melhor ou piores? Eu queria falar também da forma como tudo isto aconteceu. Porque é que... Desde que seja rápido, por favor. É rápido. Eu sei que é muito difícil este exercício que eu vos peço de concisão, mas é para tentar conseguir abordar o maior número de temas possível. Eu só queria perceber porque é que a Ordem dos Advogados disse que participou em negociações e depois a Secretária de Estado veio dizer que não houve negociações com a Ordem, por exemplo. Porque é que a Ordem dos Advogados não esteve no grupo de trabalho? Porque é que a Ordem dos Advogados recebe uma tabela a 9 de outubro e a classe não sabe o que é que está nessa tabela? Se calhar era o resultado que saiu agora. E se calhar não interessava que fosse conhecido. Eu gostava que a classe tivesse sabido logo, por exemplo. A questão que nós temos que pensar é porque é que o grupo de trabalho não tinha a Ordem dos Advogados numa matéria tão importante para a Ordem? Se a ser a Secretária de Estado quando a foi visitar. Mas porquê é que acha que não teve? Não, eu posso lhe dar as explicações que o meu ilustre colega referiu nas redes sociais. Num dia era um milagre, era histórico, era um evento fantástico. No dia seguinte já não era tão fantástico. Acho que ao terceiro ou ao quarto dia a culpa era do Massano que tinha reunido com a Secretária de Estado. E isto foi assim. Eu sinto-me uma espécie de padrinho, porque eu consigo fazer uma influência. Sim, se eu conseguir, então é bom votar em mim, porque eu agora vou fazer a influência para a tabela ficar melhor. Eu já vou dar direito à resposta. Não, João, mas agora é para si. João Santos, só um segundinho. É um dado objetivo, pois é. Eu só queria fazer uma pergunta, que é a seguinte. Qual é a vontade de quem fala connosco quando é permanentemente pedida admissão? Ou seja, nós estamos perante um Conselho Geral que pediu admissão da Ministra da Justiça do PS, da Ministra da Justiça do PST e das Secretárias de Estado do PST. E mesmo assim conseguiu fazer isto tudo. Isto é óbvio que do lado de lá não vai haver a boa vontade. Isso é uma crítica que faz à atual Nós não Bastonária. somos políticos, não temos que andar a pedir admissão dos ministros. Temos que estar caladinhos, como diz o seu mandatário nacional. Falar. Temos que negociar com as pessoas, com a tutela. Não podemos andar a confrontar o Ministério. Mas há aqui uma certeza para si é um novo assunto? É sim, eu gostava que fosse, sinceramente, porque considerando tudo o que está a ser feito, termos que correr o risco de vir tudo para trás e voltar ao início era péssimo para nós. Eu quero acreditar que isso não vai acontecer. Agora, a pergunta que fez ao meu colega Ricardo, é óbvio que é uma espécie de esperança que não aconteça. Nós sabemos que os tribunais podem decidir o que entenderem, não estão limitados. Claro. E, infelizmente, ninguém neste momento pode dizer que não vai acontecer nada. Óbvio. Se o tribunal não concordar com a resolução, isso pode acontecer. Sra. Bastonária, que propostas tem para fazer com que os advogados possam exercer a advocacia em melhores condições? Bem, em primeiro lugar, eu entendo que é muito importante acabar com este clima de luta de classes dentro da nossa classe e unir a advocacia. Ou seja, não podemos continuar a tirar os advogados do apoio judiciário contra as sociedades, nem as sociedades devem ser discriminadas, a advocacia em prática individual deve ser protegida e devemos olhar para o futuro.
devemos deixar de andar a vender ilusões, devemos concentrar-nos nas competências e atribuições do Conselho Geral e do Bastonário e atribuir ferramentas aos colegas que efetivamente alterem as coisas e melhorem o seu exercício diário, como nós, por exemplo, temos o Advogado 360. É isto que a Ordem tem que fazer e não andar a vender promessas de atos que não dependem de si exclusivamente.